sobre o que as fontes do governo aqui estão falando sobre essas sanções. Uma delas disse que essas sanções já estavam precificadas e que não foi surpresa nenhuma essas sanções acontecerem, mesmo a véspera do discurso de abertura do presidente Lula durante a Assembleia Geral da ONU. Também há uma forte especulação se o presidente Lula vai subir o tom do seu discurso por causa dessas sanções. E o que uma fonte me disse é que o discurso do presidente Lula pode ser modificado a qualquer instante e vai sendo modificado até o horário do discurso de abertura. E, inclusive, disse que se houver algum tsunami, o presidente Lula vai precisar refletir isso no seu discurso. Ou seja, se houver mais algum anúncio, mais alguma sanção, o presidente Lula vai refletir isso no seu discurso e vai ser contundente no seu discurso. Uma fonte também disse que é óbvio que o presidente Lula vai falar sobre soberania e sobre democracia no seu discurso, que deve ser um dos temas mais importantes, como a gente vem antecipando ao longo aí dos últimos dias, das últimas semanas, mas agora com essas sanções é claro que o assunto se torna um assunto ainda mais central no seu discurso. Também há uma grande expectativa sobre o possível encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí o que se tem, Yuri e Débora, é que no ano passado Joe Biden se atrasou e com isso Lula e Biden não se encontraram. A gente perguntou para muitos dos assessores aqui se eles sabem como que isso vai se dar, e o que eles falam é que existem diferentes acessos ao púlpito de mármore verde lá do salão da Assembleia Geral, então é possível que o presidente Lula e o presidente Donald Trump nem mesmo se encontrem, e isso aconteceu durante o funeral do Papa Francisco, quando eles estavam no mesmo lugar, mas o presidente Lula teria evitado se encontrar com Donald Trump. Também, mais uma vez, eu já tinha apurado isso, a gente chegou a falar sobre isso no final de semana, né, Yuri, ao longo dos últimos dias, sobre a possibilidade de um encontro entre Trump e Lula, uma proposta de reunião bilateral. Não houve nenhum tipo de esforço para um encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Essa informação, inclusive, foi confirmada agora há pouco com fontes do governo que estão aqui. Eles falaram, não jamais houve qualquer tipo de movimentação por parte do governo americano, também por parte do governo brasileiro. E o que eles falaram é que os canais do Brasil de diplomacia para conversar sobre comércio estão abertos. Eles lembram, inclusive, do momento em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria uma reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e essa reunião foi desmarcada de última hora pelo secretário do Tesouro americano. Então eles falam que os canais do Brasil estão abertos para o diálogo, para conversar com o governo americano, mas diante da recusa do governo americano, essa tentativa não foi reforçada mais uma vez. E uma última informação também ainda sobre essa questão de sanções é que os assessores do presidente Lula falam que, inclusive, esse ataque, se houver algum tipo de ataque do presidente Trump direto ao presidente Lula, já que Trump vai falar logo na sequência do presidente Lula, que isso, inclusive, poderia elevar o moral do Brasil, já que o presidente Donald Trump é o presidente da maior potência do mundo, da maior economia do mundo, estaria falando sobre o Brasil diretamente no maior palco do cenário global nesse momento, que vai ser o púlpito da Assembleia Geral da ONU. Então isso poderia, inclusive, trazer uma atenção para o Brasil, e esse assessor, inclusive, conversou comigo aqui, ele falou que o discurso da soberania internamente tem rendido bons frutos para o governo, para o presidente Lula, para sua popularidade. Esse assunto deu uma esfriada, mas agora, com essas novas sanções, com uma possibilidade de confronto entre Lula fazendo seu discurso e depois uma resposta de Trump, isso pode ser reacendido. E é só para finalizar, mais uma informação sobre a reunião que aconteceu agora há pouco com o CEO do TikTok. Foram anunciados, foram discutidos investimentos em data centers no Brasil. Foi discutido também a lei contra a adultização das redes sociais, foi sancionada pelo presidente na semana passada. Também a regulação de Big Techs no Brasil. Foi uma reunião de 30 minutos e agora, então, o presidente agora há pouco saiu aqui da residência do embaixador Sérgio Danesi para se dirigir à ONU para esse discurso que vai acontecer também nessa reunião sobre a Palestina. Ele que deve ser provavelmente o quinto a falar. Eu volto com vocês.